Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve, mais uma vez aqui reunidos eu e Ricardo Honório para juntos trabalharmos nessas questões lindas e maravilhosas do Livro dos Espíritos, avaliando ela acontecendo no nosso dia a dia, né, meu caro Ricardo Honório? Desejando a você também as boas-vindas. Muito obrigado, Maris. E são muito lindas essas questões mesmo, né? É, né? E como a gente enriquece. Talvez aqueles que nos ouvem assim, eles estão exagerando, o que é que tem de lindo nesse negócio? Lindo é quando você começa a perceber, a entender a sutileza, a grandeza, a profundidade dessas questões. E eu digo isso porque a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, há quase 30 anos atrás, eu também não tinha a percepção dessa beleza. Uhum. O amadurecimento, o aprofundamento no entendimento vai dando a você a perceber a beleza que realmente está por trás de tudo isso. E assim, quando a gente vai descobrindo como funcionam as coisas, nós vamos dizer assim, interagindo melhor com a vida. Exatamente. Compreendendo tudo que está à nossa volta. Por que eu estou aqui, né? Então, é essa beleza. A beleza de nós não passarmos pela vida, né? Sem viver. Sem viver. Mas a gente tem que aprender a compreender esse processo. E hoje a gente vai falar sobre duas questões. Olha, 147 e 148. Interessante que, pelo esse nosso comentário, vai tratar exatamente sobre o materialismo. E a gente fecha o capítulo 2º, o capítulo 2º do livro, né? E que é interessante, assim, porque o materialismo em si, antes mesmo da gente questionar, falei as questões, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta exatamente dessa beleza que você estava comentando. Ao sermos materialistas, ficarmos ligados à essência da matéria, nós não percebemos a essência da vida. Eu lembro, Maris, que certa vez nós comentamos aqui, nós colocamos a vida numa reta. Isso. Não sei se você lembra disso. Lembro. Onde no extremo dessa reta está a matéria. No outro extremo está o espírito. Uhum. Tá? Então, e Deus não sendo matéria, ele está mais para cá do que para cá. Quanto mais você se aproxima e se aprofunda na matéria, você se afasta do espírito, você se afasta de Deus. Uhum. Então você não consegue perceber a beleza da outra extremidade dessa reta imaginária. Você só consegue ver a beleza daquela reta onde você está. Uhum. Então, para você conseguir perceber a beleza de Deus, você tem que abstrair da matéria. E esse é um desafio do espírito encarnado. Isso. Porque a matéria, ela é muito forte. A presença da matéria, ela é muito contundente sobre nós, espíritos encarnados. Isso. Então, é muito mais fácil nós percebermos a beleza que a matéria nos oferece em todos os campos da vida, do que perceber a beleza de Deus, que a gente só ouviu falar. Então, a doutrina espírita, bem estudada, ela nos leva a perceber essa beleza de Deus. Então você começa a afastar-se um pouco da matéria e perceber essas belezas do espírito. Perfeito. Então vamos dar uma avaliada nessas duas questões. E tem um grande comentário do Kardec, né? Vamos ver se a gente consegue dentro do nosso prazo aí. Então, materialismo, né? O subtítulo das duas questões que nós vamos avaliar. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Olha só, a pergunta dele, vamos entender que, como a gente até na semana passada já tinha conversado, né? Quando você bem lembrou que, quando a gente fala, onde é que anda a alma, né? Uhum. E aí você fala assim, porque o Kardec, na época, os fisiologistas, aqueles que dessecavam corpos e queriam identificar a alma naquele local, ou seja, sempre ligado a dar uma explicação que seja material.
Do ponto de vista material. Do ponto de vista material, né? E aí ele pergunta, olha, normalmente as pessoas que trabalham, né, na anatomia, na fisiologia, como funciona a estrutura corporal, né, aqueles que pesquisam as ciências naturais, aqueles que estão avaliando, ou seja, como vamos dizer assim, a natureza funciona, mas do ponto de vista material, cadê então? Eu não vejo Deus nisso, eu não vejo um espírito nisso, eu não encontro uma alma buscando o que a gente havia estudado. Isso tudo é resultado das ações naturais, né? Consequências da própria, vamos dizer assim, do Big Bang. Tudo foi surgindo. Tudo se explica pelos automatismos da natureza. Da natureza. Olha só, Marisa, essa pergunta foi feita, o livro foi publicado em 1857, essa pergunta deve ter sido feita ali por volta de 1855, 56. E naquela época do Kardec, o materialismo estava surgindo e forte. Bombando. Bombando, né? bombando. Numa linguagem jovial. Estava bombando. A ciência positivista, né? Exatamente. O Augusto Comte com o positivismo e por aí vai. De lá para cá, claro que não saímos da água para o vinho, mas eu acho, essa palavra acho não é boa, no meu entendimento, mudamos alguma coisa. Mudamos. E não poderia ser de outro jeito. Se a humanidade caminha para a evolução em quase 200 anos, certamente evoluímos alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos, atualmente, homens de ciência já não serem tão materialistas. Homens de ciência já se ocupando com coisas do espírito. Nós vemos isso aqui na Comunhão Espírita. Nós temos alguns frequentadores aqui que são pesquisadores, eminentes pesquisadores, acadêmicos, e se voltam para o interesse da área espiritual. Ok, esse é um ponto. Por outro lado, essa pergunta e essa resposta vem ao encontro do que comentávamos há pouco. Ora, se eu sou um espírito encarnado, eu estou numa matéria, não tenho muita familiaridade com o espírito e vou estudar a matéria, é natural que eu busque nesta matéria todas as minhas respostas. Com certeza. Enquanto eu não despertar para o espírito, os meus objetos de pesquisa serão a matéria. Estão todos na matéria. Interessante, né? Que quando você busca uma justificativa dentro da matéria, é tão complicado você chegar a uma resposta. E é muito mais simples você entender a ação do espírito presente, né? A justificativa, mas por não, vamos dizer assim, pela imaturidade espiritual daquele ser, ele não compreende, ele não aceita, até mesmo porque aquilo foge, o pesquisador, os naturalistas, né, os pesquisadores, eles não querem se sentir fragilizados, apequenados, diante de algo que assim, eu desconheço, isso não está ao meu alcance, ao meu controle, então eu nego. Não é porque não exista, eu nego porque eu não o controlo. Aí, você já está levando a nossa conversa para a próxima pergunta. Né? Porque, no fundo, o que está por trás do materialismo, da descrença, de questionamentos infundados, nada mais é do que o nosso orgulho. Então, na época do Kardec e hoje ainda, o que ainda permeia muito o mundo acadêmico, me perdoe aqueles que são do mundo acadêmico, mas eu também tenho um pezinho lá, e o que eu via muito é o orgulho não cedendo espaço para um conhecimento novo que eu não domino. Isso. Então, se eu não tenho uma resposta para isso, do meu ponto de vista, de como eu percebo o mundo, então eu nego ou apequeno. Então, a grandeza do cientista deve estar na busca dele das razões, das causas originais de tudo. E as causas originais não estão fora de Deus. Enquanto o cientista, enquanto o acadêmico tentar responder tudo do ponto de vista apenas material, ele não vai conseguir. Nós vamos ficar patinando. É o que o Kardec fala em outras obras, que a religião, no caso, se você pegar a tríade, filosofia, ciência e religião, são fatores complementares, devem se complementar para fazer o entendimento e a explicação da natureza de tudo que existe no universo. Mas ainda hoje, nós temos filósofos defendendo
a sua sardinha, Sim. a ciência, por outro lado, e a religião se isolando também, querendo explicar tudo do ponto de vista religioso. Isso. E a gente deve entender isso. Filosofia, ciência e religião são visões complementares. Quando nós entendermos isso, daremos um passo enorme na direção do entendimento de Deus. Daí da nossa alegria, da nossa felicidade no início da nossa conversa, né? Da beleza. Exatamente. Essa é a beleza que nos falta. Então vamos lá respondendo por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo. Ele pergunta isso aí, né? Resposta. O fisiologista narra tudo aquilo que vê. E só o que vê. Só o que vê. O orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Então, orgulho, vaidade, ou seja, não, eu sei tudo. Será que nós sabemos tudo mesmo? Aí eu passo a negar tudo aquilo que me foge a uma compreensão no estágio do qual eu me encontro. Se eu não tenho a minha resposta, eu nego. Eu nego. E eu negar não quer dizer que não exista. Exatamente. Né? Vamos lá. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhe nada. É interessante, né? Porque se a gente, por isso que você lembrou que nesse intervalo de aproximadamente quase 200 anos, aí 160 anos, 170, a ciência realmente deu um grande salto. Muitos cientistas já são, vamos dizer assim, não só cientistas, eles passam a ser sábios porque eles começam a fazer as grandes perguntas, né? O porquê das coisas, o que estaria por trás de tudo isso, demonstrando que no momento em que ele vê por trás da criação uma força superior, deem o nome que quiser, eles como cientistas deem o nome que quiser, mas só no momento em que ele percebe que há uma força superior comandando todo esse, vamos dizer assim, essa organização, né, essa dança cósmica, ele passa a entender, porque ele abre a mente e o coração. Ele não enche o copo, ele deixa o copo vazio. O que é encher copo e não encher o copo, para os nossos ouvintes, né? Porque como é que você tem um copo que está cheio de água, se eu quiser colocar uma outra água mais limpa do que aquela, se você não esvaziar o copo, não consegue colocar outra água. Não consegue colocar outra água. Então a gente normalmente esvazia o copo para receber novos conhecimentos. E o verdadeiro cientista tem que fazer isso, ou seja, ele tem que deixar de ser presunçoso a ponto de que apenas o ponto de vista dele está correto. Mas, Maurício, a própria ciência está fazendo isso. Você lembra, quando nós estudávamos nas escolas, nós aprendemos de que o átomo era a partícula indivisível. Daí que átomo significa indivisível. Nada era menor do que isso. E se enchia. Depois eles mesmos perceberam que não, que o átomo é divisível. E a coisa andou tanto. Recentemente eu estava lendo sobre a teoria das cordas e um cientista dizendo, olha, para você que é leigo, eu que sou leigo, entender a corda, né? Até pouco tempo o átomo era a menor coisa que a gente conseguia imaginar. E ela falou, a corda, pela teoria das cordas, seria o seguinte, se uma corda que é DNA, se uma corda tivesse o tamanho de uma árvore, o átomo seria do tamanho da Terra. Nossa, né? Para você ver o tamanho, a infinidade de pequenez dessa tal corda que eles estão é onde a espiritualidade fala que no macrocosmo e no microcosmo nós temos dois pontos infinitos. Exato. É quase que aquela reta imaginária onde tem aqui as duas extremidades. Ou seja, quanto mais evoluído, nós vamos ver que o microcosmo, ou seja, menor, cada vez menor, as partículas, elas são cada vez menores. Não é porque a gente não as vê que elas ali não estejam. Cada vez menores e cada vez mais fundamentais para que as grandes existam. Gente, parece básico isso, Maurício. Se você imaginar o que seríamos nós, fisicamente, sem as células. É verdade. Nós somos um amontoado de células. Então, o que são as células sem os átomos? O que são os átomos sem as cordas? E por aí vai.
Então, imagina o soco que a própria ciência dá naqueles que há 100 anos atrás se arvoravam de presunção, achando que tinha descoberto o nirvana, né? O átomo é a menor partícula. E agora eles têm que engolir a descoberta deles mesmos. Que as ideias deles estão cada vez mais sendo ultrapassadas. Perfeito. E aí a gente percebe que todo aquele... Aí a gente vê Einstein, né, quando ele afirma que ele não consegue conceber o universo sem a presença do Criador. Faz parte. Né? Vamos para frente. Cada alma dentro do seu despertar espiritual. Questão 148. Não é de lamentar que o materialismo seja consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Olha só, como assim, né? Ou seja, o materialismo sendo consequência de estudos. Como é que eu vou estudar? Kardec perguntando, ó, quanto mais eu estudo, mais eu me torno materialista. Então, o estudo, ele seria uma coisa perigosa? E a gente... Não é, né? Pode falar. E não é. Não é o estudo que nos torna perigoso. O que torna tudo isso perigoso é essas duas coisinhas que você falou agora há pouco, orgulho e vaidade. Presunção. Que nos leva à presunção e achar que... Então, pegando o raciocínio do comentário anterior, continue estudando. Porque o descobrimento do átomo que levou alguns cientistas a se julgarem conhecedores de tudo, a partir deles, a sequência desse estudo está levando agora a outras teorias, a outras confirmações da própria ciência que está destruindo a base do orgulho de 100 anos atrás. Se eles tivessem parado de estudar naquele momento, aí sim haveria a manutenção do sentimento materialista. Como eles continuaram estudando, estão chegando a novas informações, a novos conhecimentos e estão dizendo, caramba, como nós éramos bobos há 100 anos atrás. É interessante que isso não é apenas da ciência. Quando a gente vê, isso é da natureza humana, ou seja, do espírito ignorante. Porque no campo religioso também existe isso. É exatamente o que eu ia buscar Galileu agora. Também existe isso. Quando Galileu ele nos traz que a Terra deixa de ser... Né, o nosso sistema deixaria de ser geocêntrico e passaria a ser heliocêntrico. Né? Terra não seria mais o centro. O que aconteceu com ele? Ele foi obrigado a dizer que ele estava errado e mesmo assim, para não morrer, ele ainda foi preso. Pois é, mas tem aquela... Eu não sei se foi exatamente assim, mas tem um comentário interessante que disse que Galileu falou, olha, mandaram eu vir aqui dizer que a Terra não gira em torno do Sol. E ela não gira, mas que gira, gira. Vocês querem que eu diga o contrário? Eu digo para eu não morrer, mas que ela gira, gira. E o tempo veio a demonstrar que gira. Pois é, aí e detalhe, né? E que nós estamos num sistema muito maior e muito mais complexo. Pois é. Então, assim, o que a gente tem que procurar entender é que a verdade não está comigo. Dentro de tudo isso, né, eu lembro muito de Joana. Quando eu falo de Joana, é Joana de Ângeles, a mentora espiritual, para os nossos ouvintes, quando fala, eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Quando eu me lembro de Joana, você sabe de quem eu estou falando, mas às vezes o nosso ouvinte não sabe. A mentora do Divaldo Franco. É Joana de Ângeles, né? E ela, descrevendo o pensamento de Jesus quando esteve diante de Pilatos, quando Jesus é questionado sobre a verdade, Jesus fica calado, lembrando Jesus que a verdade ela possui infinitas dimensões, atendendo cada um dentro do seu grau de evolução. Então, assim, a minha verdade ela é verdade agora para mim, ela atende às minhas, vamos dizer assim, necessidades. Mas eu tenho que saber que essas verdades, elas não param aqui. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, com o conhecimento, mais a maturidade, as experiências que a vida nos proporciona, nós vamos sempre estar olhando sobre um novo ângulo. Sem dúvida. Com, vamos dizer assim, uma base mais extensa, mais robusta, e aquilo que a gente entendia que era, deixou de ser e passa a ser uma outra coisa. Essa consciência de que o espírito evolui nos torna, vamos dizer assim, mais acessíveis a compreendermos Deus.
como as leis dele funcionam dentro da gente. E aí a presunção, ela vai diminuindo, porque exato. nós passamos, vamos dizer assim, a interagir com as pessoas. A gente passa a escutar o que o outro tem a dizer. E se nós já estivermos num estágio, vamos dizer assim, um pouquinho mais esclarecido do que o outro, nós não vamos chamá-lo de tolo, mas nós vamos dizer assim, ó, eu já estive onde ele está. Exatamente. E eu tenho que respeitar o pensamento dele. Dá tempo ao tempo. É onde a gente fala da beleza da doutrina, né? Isso. Que a doutrina espírita, ela nos ensina exatamente isso. Eu não tenho que chegar para as pessoas e assim, olha, você está errado. Impor a nossa verdade. Pois é, você está errado, eu que estou certo. Não, você está certo na sua verdade. Na sua perspectiva. Sua perspectiva é essa. E se faz bem para você e não faz mal para as pessoas, viva com ela. Continue. Até que você atualize a sua perspectiva. Pois é, né? Então, assim, essa é a beleza quando a gente descobre essa filosofia maravilhosa que é a filosofia espírita, demonstrando que nós estamos em estágios de despertar. Um desperta antes, outro desperta depois, outro despertam junto com a gente. E esse crescimento ele vai ocorrendo. E esse teu comentário, Marisa, ele é extremamente interessante, porque no movimento espírita, nós sabemos que na casa espírita não há santo. Né? Nós somos idênticos aos outros. Nem os que vêm assistir, nem aqueles que trabalham, como eu, você e tantos outros. Ninguém aqui é santo, ninguém é dono da verdade. Mas essa tua fala, ela veio ao encontro, do meu ponto de vista, de muitos espíritas que acham que têm a verdade. Não é? Aqui e acolá a gente encontra um ou outro que se arvora no direito de querer ensinar para o outro. Eu, vez por outra, nas minhas palestras, eu digo, ao final da palestra, eu digo, olha, gente, não acreditem em nada do que eu falei. Vão estudar, vão pesquisar. Vão estudar, vão confirmar se o que eu falei. Porque é um comportamento natural, humano. As pessoas eram assim, e talvez ainda seja na Igreja Católica, o que o padre diz é lei, na outra igreja o que o pastor diz é lei, no Espiritismo o que o palestrante fala é lei. E não é. E eu digo sempre, o meu papel como palestrante é para instigá-los o pensamento, a buscar essa verdade que é sua. A minha realidade é uma, a sua é outra. Então vai estudar. A fonte são os evangelhos. A única fonte precisa são os evangelhos. O restante são idiosincrasias de cada um de nós, que quer queira, quer não. A gente sempre coloca nossas verdades, entre aspas, naquilo que nós fazemos, dizemos, etc, etc. Então que os nossos ouvintes também tenham isso. Eu escutei o programa do Livro dos Espíritos na Comunhão Espírita e o que o Adilson e o Ricardo falou, eles falaram isso, então é isso. Não. Vai estudar. Forme o seu grupo de estudo aí na sua casa espírita. É provável que vocês tenham um entendimento diferente. É provável. Sim. Isso depende, como você falou, da maturidade de cada um. Essa maturidade é quem vai trazer o entendimento. Então, o entendimento não está comigo nem contigo. Está com todos nós. Assim, a humanidade, ela está passando por uma grande transformação. Então, a gente está falando de materialismo. O materialismo está com seus dias contados. O grande boom, quando a gente estava falando da ciência positivista, Augusto Comte, quando surge então, quando Kardec faz essas questões que o materialismo está no seu auge, Deus permite, por meio do Cristo, de que também a humanidade receba o outro lado da balança, que é o conhecimento de como funcionam as coisas do mundo espiritual. Então eu tenho um despertar da matéria, eu tenho um despertar do espírito, e os dois crescem. Lógico, naturalmente, que a matéria, por ela ser mais acessível, ela ganha muito mais espaço, velocidade, comunicabilidade. O espírito, ele caminha mais lentamente, mas cada passo é muito robusto, é muito firme. E uma vez isso solidificado no ser encarnado, no espírito em si, e não retroage mais. Não aquela volta conquista, mais. Ela se dá. Então, o planeta passando por essa transformação, o materialismo está com seus dias contados. No futuro e próximo, não está muito distante, estaremos, vamos dizer assim, navegando em águas de viagem de cruzeiro ou em céu de brigadeiro voando. Né? No campo espiritual. No campo espiritual. E também, no plano material, eu digo para você o seguinte, porque com a limpeza que o processo vai se dar no planeta, ou seja,
todos aqueles irmãos que estão pautados ainda no mal não mais habitarão esta casa, e aqueles que aqui habitarão estarão totalmente voltados à compreensão das verdades de Deus, das verdades do Espírito. Então, o materialismo vai deixar de existir. Ele já está com os dias contados, né? E a natureza nossa verdadeira, que é a natureza espiritual, vai abrir todo um campo, porque as nossas sensibilidades estarão mais despertas. O nosso sexto sentido, que é a mediunidade, que é a intuição, ele vai estar mais, vamos dizer assim, desenvolvido. E a gente vai poder realmente perceber no passado, nossa, como nós podemos estar, vamos dizer assim, nos deixarmos por esse cobertor. Uhum. É verdade. Então, são algo assim que a gente pode... Por isso que você fala muito bem, você diz, pesquisem, estudem, e porque cada um vai ter o seu entendimento. Mas lembre-se que esse entendimento não é o final. Cada vez a gente está crescendo. E aí, nosso tempo está chegando. A gente falou, foram duas questões. E detalhe, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, um capítulo, né, na questão 148, existe um comentário lindo de Kardec que eu os convido à leitura, né? Nós havíamos até planejado a leitura dele ali, comentário item a item, mas não deu nada. Você fala muito, cara. Meu Deus do céu. Né? Tá certo. Então, nosso tempo já está esgotado, né? Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão, né? E deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando realmente iniciaremos, então, o capítulo 3º do livro 2º, que trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual, e falaremos sobre a alma depois da morte. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui tem muita dúvida, muita pergunta quando a gente vai dar uma palestra ou uma aula sobre esse tema. Aí, só para vocês terem ideia, a alma depois da morte, um subtítulo, separação da alma e do corpo, perturbação espírita. Não percam, né? Muito assunto interessante. Muito obrigado mais uma vez, meu caro Honório. Grande abraço, Maris. E lembre-se que, se tiver dúvida, manda e-mail para radio@comunhãoespírita.com.br. Fique em paz, fique com Deus. Grande abraço. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.